Olá, eu sou Márcia Maranhão e mais uma vez no meu canal de educação. Como vocês sabem, eu já fiz uma chamada a respeito da 10ª competência da Base Nacional Comum Curricular e coloquei a questão da resiliência. Então eu começo hoje dizendo a vocês: professor, não dê aulas dessa forma. Como seria? Batendo de frente com os alunos, perdendo o autocontrole, o equilíbrio emocional e recobre-se e adapte-se a novas situações. Então, tudo isso é o que fala da resiliência. Ainda na psicologia, diz que é a capacidade de adaptação da criatura humana, não é? Então, essa 10ª competência, ela fala de agir pessoalmente e coletivamente. Então, o professor, o primeiro aspecto chama-se autonomia. O professor tem autonomia de decidir como vai dar aula, mas na resiliência, ele não pode, não é, dentro do relacionamento professor-aluno, bater de frente com o aluno, ficar sendo do contra. Ao contrário, a questão de adaptar-se é que eu sei muito bem, eu fui professora de sala de aula, a gente se depara com situações inusitadas. Então, o que a gente pode fazer? Uma ocasião, eu fui discutir com os alunos, numa sala de aula, sobre regimento escolar. Aí eu falei, direitos e deveres do aluno. Aí eu disse assim, cada um vai falar o que acha do que é direito e o que é dever. Aí um menino, e eu fui anotando no quadro tudo o que eles diziam. Aí um disse assim, entrar e sair do colégio a qualquer hora. Aí os meninos fizeram aquele balbúrdio e eu disse, minha gente, todo mundo tem o direito de falar. Ao final, eu fiz um julgamento com eles, o que ficava e o que não ficava, fazendo votação. Obviamente que aquela questão não ficou. Eu podia ter batido de frente, dito a ele que ele estava me desrespeitando e tal e tal. Então, esse caso serve para que a gente tenha autocontrole, não é? Não se desequilibre emocionalmente para resolver uma questão. Lógico que vocês podem dizer, ela está pensando que o professor tem que ser santo. Não é. É uma questão profissional. Se a gente trabalha com relacionamento humano, é como a gente chegar numa loja e não ser bem atendida, não é? Então, pela maturidade, pela formação do professor, ele vai poder se sair melhor nessa situação. Então, eu vou listar aqui, dentro das 10 competências, o que foi colocado do agir pessoal e coletivamente. Eu falei de agir pessoal. Então, o outro aspecto, primeiro foi autonomia, o outro aspecto é responsabilidade, a resiliência, que eu acabei de falar, e a determinação. Como hoje eu escolhi a resiliência, dentro de tantos assuntos, ainda volto a falar. O que é resiliência? É manter-se calmo, equilibrado, adaptar-se a situações adversas, autocontrole e superar a adversidade. Então, a gente sabe que é muito difícil sala de aula. Olá, dando continuidade, eu estava dizendo que não é fácil sala de aula. Lógico que eu fui professora, sei dos problemas que a gente enfrenta, mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente poderá tomar essa posição, não é? De resiliência. O que foi que eu disse de resiliência? É tentar se adaptar a situações adversas na sala de aula, não é?
que inclusive é uma orientação da psicologia, mas é também equilíbrio emocional, manter-se com equilíbrio emocional, que eu já falei, autocontrole, não é? E adaptar-se, como eu falei, e calma, muita calma, porque os alunos, eles gostam, né, de agirem em qualquer rede de forma até às vezes agressiva com o professor. Então, o professor, como a gente diz, tem que ser um pouco malabarista. Faz de conta que não entende, procura chamar aqueles mais trabalhosos para perto de si, não é? E eu estava dizendo que um professor havia me dito que o aluno não queria disciplina nenhuma e quando foi desenhar, ele superou tudo, todas as regras do desenho, da pintura. Então, ele surgiu como uma pessoa que tem uma habilidade. Então, tem pessoas que têm muitas competências e habilidades, tem outros que têm mais profundamente uma ou duas. Isso varia de pessoa para pessoa. Agora eu vou falar dos princípios básicos dessas questões que a gente falou. Então, por exemplo, questões éticas, questões democráticas, inclusivas, sustentáveis e solidárias. Então, a questão ética, todo mundo sabe que na sala de aula o professor tem que se comportar de forma ética, não é? O que seria isso? É se debruçar sobre os valores, não é? A responsabilidade, a dignidade, o conhecimento, o respeito ao aluno. Eu já me deparei como diretora pedagógica de uma escola particular sobre esse aspecto. O professor foi comparar na aula de história uma aluna como se fosse uma índiazinha nua numa ilha. E a menina não gostou e chamou a família. Então, a gente sabe que isso é uma questão ética, que não pode ser feito isso na sala de aula, não é? E a outro caso é a questão democrática. Eu comecei um trabalho como coordenadora na escola e vi a necessidade de criar representantes de turma. E aí fiz toda uma preparação, com várias reuniões com os estudantes do 5º ano. E eles se interessaram muito e se empoderaram. Eu dei uma prancheta a cada um. A gente discutiu que tudo que eles vinham trazer para mim seria uma decisão coletiva. Né? Olha o que a base está dizendo. Aspectos individuais e coletivos, tanto do professor como do aluno. Então, quando eles vinham me trazer, eles diziam, não, eu acho que isso tem que ser dessa forma, eu acho. Aí eu dizia, mais uma vez, vocês vão voltar a discutir problemas com seus colegas, seus pares, que era sobre a dificuldade, qual a disciplina que eles teriam mais dificuldade. Em resumo, eles sempre se colocaram dessa forma. Aí, sabem que foi feita a eleição, eles ganharam, cada um numa turma, e depois vieram me chamar dizendo que não queria mais aquela menina, por isso, por aquilo, porque ela fez um bolo com o dinheiro de todo mundo, e depois, na hora de partir, o que sobrou era que ele ia levar para ela, então isso não é democrático. Se todo mundo participou, eu estou mostrando pequenas questões democráticas que já começam na sala de aula, na sua casa, não é? Quando o pai e a mãe colocam uma comida que partilha para todos, todos têm o direito de participar. E aí eles pediram para eu tirar a menina e eu fui na classe e conversando com eles, eu sugeri uma nova eleição, pois aconteceu a nova eleição e ela ganhou novamente. Aí eu comecei a trabalhar com ela essas questões, né, de, às vezes, agressividade, às vezes não querer dividir. E essa menina passou a ter um comportamento completamente diferente. Então, aí atinge-se duas coisas, a questão democrática e a questão inclusiva, não é? Que ela passou a ser incluída na turma, passou a ser respeitada porque ela mudou de comportamento. Então, gente, a escola é uma coisa fantástica, não é?
a gente precisa, como tem aqui nas minhas anotações, recobrar-se e adaptar-se a situações adversas. Isso é fantástico, não é fácil. Não é que a gente queira que vocês sejam Jesus Cristo, mas isso a gente sabe que faz parte do trabalho do professor, relacionamento professor-aluno, professor-direção, professor-coordenação. E aí, continuando, como fazer para que uma pessoa seja resiliente, ainda da base nacional. Manter-se flexível, que eu falei anteriormente, tem a ver com flexibilidade. Você aceitar que a pessoa é diferente e trabalhar para que ela mude. Aprenda lições, como eu acabei de dar, atitudes positivas. Se você começa a conversar numa classe com problemas, com questões negativas, não vai dar certo. Manter-se conectado, né, com eles, olhar nos olhos, conversar, dizer que também você fez isso, fez aquilo, se colocar como pessoa humana, liberar tensões, porque com grosseria ou com pressão não vai chegar em lugar nenhum. Aprender hábitos saudáveis. Bem interessante isso que vem, não é? Então, quais são os hábitos saudáveis? O respeito, a empatia, não é? Entra também hábitos saudáveis, a alimentação. Mas nesse caso aqui, é basicamente o respeito, a empatia e a adaptação a novas situações. Voltando ainda à questão da resiliência, e segundo a psicologia, capacidade em lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos e resistir a pressões, ao estresse, sem desequilibrar-se, encontrando estratégias para enfrentar e superar a adversidade. Então, se o professor conseguir, cada vez, e cada turma, e cada problema, e cada estresse, e cada tensão, você tem que criar uma estratégia, não é? Então, por aqui hoje eu dou até logo, mas eu quero dizer que as próximas a gente vai falar, vai trazer experiências de professores e, inclusive, eu convido a vocês que estão aqui ouvindo para trazer questões que eu falei aqui sobre resiliência. Seria muito interessante, né? Depois eu vou convidar para falar também de outros aspectos, por exemplo, inclusivos, democráticos, solidários e éticos. Vamos lá fazer isso? Então, boa noite para vocês. Até outro dia.